Já aconteceu com você de você estar num relacionamento, pode ser com uma pessoa do trabalho, uma amizade, uma pessoa importante da família, um relacionamento amoroso mesmo, e essa pessoa ensolarada, né, comunicativa, que sempre te valorizou, que sempre te colocou para cima, de repente está num processo, está num movimento completamente o contrário, quer te calar, não querer te escutar, com preguiça de você, sem paciência, de repente nada que você fala presta, uma coisa assim, o que será que está acontecendo com essa pessoa, né? E você se pega falando menos, evitando alguns assuntos, isso vão passando meses, de repente tá passando muito tempo e essa pessoa tá cada vez maior, tá cada vez se achando mais e te humilhando e te colocando cada vez mais para baixo, né? Então assim, por que isso acontece? O que tá acontecendo? Qual que é o nome disso? Então, quando a gente para conversar e pensar e ler algumas coisas que surgem nas redes sociais, a gente escuta termos do tipo relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, narcisismo, o narcisista, a narcisista, né? Então, são termos, são nomeações que você vai dando para esses encontros infelizes, onde você vai perdendo, uma das partes vai perdendo a voz, né? Então, esse vídeo é para você, que em algum momento da sua vida, ou de repente até agora, você se percebe sem voz, você se percebe não sendo escutado, onde o outro, a outra, fala e pensa, e só ela, ele que vale, só o pensamento, a opinião dele, dela, valem, né? Então, eu quero conversar hoje com você sobre um livro que eu terminei de ler, que é Como se Libertar de um Narcisista, da psicóloga Sarah Davis. Eu achei bem interessante, porque ela traz nesse livro dois mitos da mitologia grega para explicar o porquê que ocorre esse encontro do narcisista, no caso, ela usa esse termo aqui no livro, do narcisista com a sua vítima, né? Porque o narcisista só consegue ser essa coisa maravilhosa, cheia de luz e de 3 metros de altura, se ele tiver uma pessoa que é a vítima, né, se submetendo a esse tamanho dele, entende? Esse precisa haver esse encontro, né? Essa plateia, ele precisa de plateia, de uma pessoa pelo menos na plateia, para ele estar no palco o tempo todo. Mas deixa eu me apresentar. Meu nome é Tamara Algauer, eu sou psicoterapeuta com graduação em psicologia e aqui no Psico Café, toda semana, a gente vai estar conversando sobre autoconhecimento com café e histórias de uma forma leve, porque cada caso é um caso, tá certo? Enfim, quais os mitos que ela traz para a gente entender melhor esse encontro, como ocorre esse encontro? Narciso e Eco. O mito de Narciso talvez você já tenha ouvido falar, que é aquele jovem muito bonito, só que arrogante, cruel, e ele maltratava, humilhava qualquer moça que tentasse se aproximar dele, que se apaixonasse por ele. E um deus grego quis dar um castigo nele em relação a essa arrogância. E o castigo é que ele se apaixonasse perdidamente pela primeira imagem que ele entrasse em contato. E no caso, ele estava ali num lago, ele se vê nesse reflexo da água e acaba se apaixonando perdidamente por si. E passa sua existência buscando por si só e amando a si mesmo de uma forma feroz e doentia, num formato de maldição mesmo, né? Então ele não consegue enxergar mais ninguém, né? É uma busca por si constante e amaldiçoada. Essa é uma história. A outra história que ela traz da mitologia grega é a história de uma ninfa. O nome dela é Eco.
uma ninfo apaixonada, só que muito tagarela. Tagarela, 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 a ponto de irritar um deus grego, e esse deus grego castigá-la com uma maldição onde ela não conseguiria mais falar, apenas repetir o que a outra pessoa acabou de dizer. E assim, Eco passa sua existência sem conseguir falar o que deseja, apenas repetir o que uma outra pessoa acabou de falar. Olha que interessante. Sarah Davis usa essas duas histórias incríveis da mitologia grega para exemplificar o encontro do narcisista com a sua vítima. Aqui representada por Narciso e a vítima Eco, né? Então, são duas pessoas amaldiçoadas. Então, o mau caráter, o sem noção, uma pessoa que está numa posição de poder, uma pessoa que está passando por um momento muito especial e se tornou arrogante, abusiva ou narcisista mesmo. Ele pode estar nessa loucura de se enxergar apenas a si mesmo e dane-se os outros. Percebe? Então é um movimento narcisista que lembra a maldição de Narciso. E o encontro para essa pessoa continuar nesse looping é com uma pessoa que não tem voz, que não consegue colocar o que pensa, a opinião, seus desejos, seus pensamentos, e que por baixa estima ou por um apaixonamento onde não há o amor próprio, passa a repetir, a repetir, a repetir apenas o que esse outro de 3 metros de altura está dizendo o tempo todo. Né? Então ele se acha lindo, maravilhoso, e você sim, você é lindo, maravilhoso. Né? Então é interessante que nesse livro ela trabalha esse encontro do narcisista, que vem representar o mito de Narciso, e do ecoísta, que vem representar, né, o mito de Eco, a maldição que Eco, essa ninfa tagarela, sofreu, que não consegue mais falar. Isso é muito interessante. Eu quero trazer mais vídeos sobre isso aqui no canal para a gente conversar sobre isso. E se fez sentido isso para você, se você consegue se perceber em algum momento da sua vida na maldição de Eco, de não conseguir mais falar, né? E só repetir o que essa pessoa, né, narcisista que tem entrado na sua vida, fala, repete, cheio de luz e cheio de brilho. A gente vai estar conversando mais sobre isso. Mas será que você está neste momento, nesse tipo de relacionamento? Ou será que você já teve nesse tipo de relacionamento, no trabalho, em amizade, e você percebe que existe uma certa tendência, que você não trabalhar, se você não olhar para isso, né, nessa sua, entre aspas, maldição, a falta de autoestima, né, na falta de autoconhecimento, de você não se perceber quem você é, você pode ir para este lugar de eco. Eu elaborei algumas perguntas que estarão na descrição para você estar respondendo com calma no papel, para entrar em contato com essas respostas, que não existe resposta certa nem errada, existe a resposta que você consegue dar hoje. Isso basta, né? E com essas respostas que você lê novamente, que são perguntas que eu vou deixar na descrição, pode ficar tranquilo, tranquila, né? Essas respostas podem, sabe, abrir alguma coisa dentro da tua cabeça para já começar a fazer esse movimento de libertação. O movimento de perceber e o movimento de libertação é o conjunto dessas perguntas. E nas respostas, você pode se aproximar de quem você é. De repente, trabalhar isso com o seu terapeuta. Tá certo?
Eu vou ler 3 só, porque aqui eu elaborei 6 que eu vou deixar na descrição para você, tá bom? Então vamos lá para a primeira pergunta. Responde só na tua cabeça agora, para você ter uma ideia do que seria. Como eu me sinto na maior parte do tempo nessa relação? Próxima pergunta. Sinto que minha autoestima depende do que essa pessoa pensa ou diz sobre mim? Então aqui eu dei duas perguntas de exemplo para você perceber se em algum momento da sua vida você já esteve nesse tipo de relacionamento ou se está de repente, tá? E a pergunta que eu selecionei para de repente a gente começar a realizar, né, a possibilidade de começar a realizar um movimento de libertação desse tipo de relação, tá? O que eu ganho ficando nessa relação e o que eu perderia ao me libertar. Então, assim, respira, tem o conjunto total das perguntas na descrição. Você não precisa dar conta de tudo. Você vai acessar aquilo que você consegue hoje. E haverão mais vídeos aqui no canal para a gente conversar. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, curte, fica aqui comigo, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Beijo!